Graça e paz, queridos. Amém. Espero que você esteja tudo bem. E para quem não me conhece, eu sou a Carla e chamo Montebello por causa desse menino aqui. Esse é o nome dele, casei com ele. Na nota fiscal estava esse nome, ele passou para o nome dele. Mas eu sou Carla Januário. Januário é o nome do meu pai. E é por isso que ao louvar ao Senhor eu me emociono. Meu pai, senhor Moacir Januário, todo mineiro fala filho de quem a gente é, para vocês conhecerem a gente. O meu pai, cristão, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. E quando eu nasci, meu pai tinha 10 filhos. E a minha mãe se separou do meu pai. E ele foi pai solo de 10 bebês. E eu, bebê caçula. E meu pai percebia, quando me dava alguma coisa para comer, que eu só pegava com a mão esquerda e a minha mão direita ficava abaixada. E ele fez o que ele sempre fazia em todas as situações. Ele orou. Porque quando ele levou ao médico, o médico disse para ele, isso é paralisia infantil no ombro dessa menina. Ela vai perder o movimento do braço. Mas o meu pai orou. Porque há poder no nome de Jesus. É por isso que cantar aqui na igreja não é só uma frase, irmãos. É o que Jesus tem feito na nossa vida. A ausência da minha mãe na minha casa desencadeou uma bronquite em mim. Para quem não sabe, criança desenvolve bronquite emocional, né? E eu fui essas. Perdi a respiração, não conseguia respirar. E já tive uns caixãozinhos brancos. Lá em Minas Gerais, caixão de criança é branco, né? Porque eu saía sem ar, sem fôlego, sem pulmões. E meu pai orava e eu voltava. Eu ia para o hospital e eu voltava. Eu ia para o hospital. E o diagnóstico na época, irmãos, era que eu não chegaria aos 6 anos. Quando eu cheguei aos 6 anos, os médicos falaram com meu pai e ela não chega aos 8. Quando eu cheguei aos 8, meu pai me chamou um dia. Eu tinha acabado de fazer 9 anos, fiz 9 anos em novembro. Quando foi janeiro do ano seguinte, 1983, faz a conta não, irmãos, nada vem ao caso. Quando foi janeiro de 83, meu pai me chamou no quarto dele e falou 2 coisas. Primeiro, ele me pediu desculpa, porque ele falou, quando você casar, eu não vou te levar até o altar, você me desculpa por isso. Na época eu não entendi, a gente nem queria saber disso, né? Menina, casar, a gente quer casar, brincar de casinha. E se a casinha tiver comidinha, né, gente? Que era isso que a gente gostava, comida. E meu pai falou aquilo, e a segunda coisa que ele falou comigo, ele falou, olha, eu estou me despedindo de você, e eu pedi ao Senhor que nunca mais te falte fôlego e nem ar. Eu tinha 9 anos, irmãos, e nunca mais eu tive uma crise de bronquite. Naquele dia, o meu pai foi promovido para a eternidade. Ele partiu, ele está com o Senhor, já faz esse pouquinho de tempo que eu não o vejo. Mas eu continuo com fôlego para cantar aqui que há poder no nome de Jesus. Quando nós estamos aqui para buscar, seja cura, ou seja uma transformação, seja o que for, cada um de nós entra na igreja com uma história. Eu entro com a minha história, de saber que Deus é poder. Né? Não era para... Nunca mais fiquei com crise de bronquite, nem sei o que é bronquite. Naquele tempo chamava criança que chia. E não existiam os recursos que hoje a gente tem, bombinha, não tinha nada disso. Algumas semanas só, irmãos, é porque a tecnologia avançou acelerada, não quer dizer nada. Eu estou vendo pela cara de vocês que vocês estão fazendo conta aí e deduzindo. Para com isso aí. O que é importante que eu quero dizer para vocês, não importa a história que a gente chega. Tem história que às vezes, a minha história começou bem, porque tinha um homem de Deus sobre a minha família. Nos ensinou a orar. Nos ensinou a buscar, nos ensinou a depender do Senhor, a não perder a confiança nele, nos ensinou a viver contente em qualquer situação, na escassez e na abundância. Na abundância que na infância nunca que eu vi, era só uma promessa. Mas a alegria estava lá, a alegria do Senhor. Talvez a sua história também tenha começos que tenham sido difíceis. E você chegou aqui hoje, né? E pensando na sua história de luta, na sua história de dificuldade. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, as nossas lutas tentam roubar a nossa atenção na música, né? Você está aqui pensando no céu de glória e vem aquele boleto, taf, endemoniado na sua cara.
É para roubar sua atenção, é para tirar seu foco. Porque quando nós chegamos no culto e na adoração, a nossa história ela entra em conflito com o nosso desejo de adorar e de servir o Senhor. Os problemas, eles roubam. Eu estou aqui pregando e algumas coisas podem vir aí na sua mente para tirar o seu foco completamente de ouvir o que Deus vai falar no seu coração. E geralmente o diabo usa essa isca. As dificuldades, o não posso, o não dá, os fracassos. E isso é normal para todos nós. E a Bíblia, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que ela não esconde as histórias de vida que sejam difíceis. Eu estou aqui contando para vocês minha história de abandono infantil, de escassez, de luto pelo meu pai, sorrindo. E você sabe que meu coração está em paz em Deus, porque Deus transforma nossa dor em testemunho. E é glorificado nele. Aconteceu comigo, aconteceu com muitos de vocês aqui, que eu sei umas histórias. E quero saber mais. E a Bíblia, ela nos conta a história de pessoa real. A Bíblia podia ser só a fake news, né? Sabor, testemunho. Contar só as coisas que fossem boas. Mas ela conta a história real da vida das pessoas. E hoje eu quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 5. E nós vamos ouvir uma história de uma mulher aqui, que também vai nos ensinar que Deus é poderoso. E Ele não apenas é o autor da vida, Ele também é especialista em reencontros que mudam a nossa história. Nós vamos falar sobre o poder de Deus nessa história aqui, que você já sabe, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós vamos ouvir uma história de sofrimento, vergonha, de esgotamento. E aí você pensa, não, pastora, pelo amor de Deus, eu quero o culto da vitória. Mas confia, Deus tem um propósito para falar com você aqui e para trazer ao seu entendimento. Né? Marcos, no capítulo 5, do versículo 25, nós vamos ler. E passando Jesus outra vez, é isso? Marcos 5, 25, 34. 25, eu estava no 21. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo antes a pior, ouvindo falar de Jesus, veio de trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos, o senhor vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. E então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Basta um encontro com Deus para transformar anos de sofrimento. Aqui foram quantos anos dessa mulher? 12. E eu pergunto para você, quantos anos você tem sofrido? Quantos anos tem? Quanto tempo tem? E quando nós estamos em sofrimento, irmãos, em alguma coisa que precisamos de cura, seja no corpo, seja na alma, seja na nossa mente, seja algo psicossomático, seja algo na vida de alguém que nós amamos, que eu acho que esse é um sofrimento que faz com que a gente fique mais capturado, né? Não é para você, é pelo outro que você ama. Você ora mais, você jejua mais. Aquela mulher estava com aquilo há 12 anos. Para Deus não faz diferença há quanto tempo você tem orado. Porque quando Jesus passa na cidade, a transformação chega. Quando Jesus chega, quando Jesus passa, basta isso para acontecer a transformação. A Bíblia diz que ela sofria nas mãos dos médicos, que ela gastou tudo o que tinha e ao invés dela melhorar, ela piorou. Isso mostra a nossa vida, irmãos, porque às vezes nós usamos o nosso recurso na mente. Ela estava doente, quem está doente vai ao médico. Mas o médico não tem toda a solução. A medicina não é uma ciência exata.
O remédio não faz o mesmo efeito para todos os pacientes. E, às vezes, o médico nem tem o diagnóstico. Às vezes, o médico nem sabe o que você tem. Ele olha seu exame de sangue, fora a gente que também faz o exame e olha, a gente mesmo fica lá olhando os índices e a gente mesmo já diagnostica, né? Lá em casa eu tenho um médico formado, a gente brinca que ele formou nas agulhas negras. Porque ele passa remédio para ele mesmo, para o meu filho, para mim, para todo mundo, ele tem uma receitinha. Não é chá, não, é receitinha. Todos nós temos essa ênfase de querer nos medicar. Esse é o racional. Quando sua cabeça dói, antes de orar, você vai para a dipirona, né? Não é o natural? Alguma dor aqui, você vai lá fazer o raio-x. Isso é o racional. E a Bíblia respeita a racionalidade humana. Você está no seu racional, você está fazendo o que dá, com o recurso que você tem, com a sua inteligência, com aquilo que você pode. Só que a Bíblia está contando a história de uma mulher, e às vezes essa história também é a nossa. Porque essa mulher vem e a história dela é essa tragédia que a gente já sabe. E você deve estar pensando assim, eu já cantei essa música, já ouvi essa história, o que Deus vai falar comigo? Bom, vejamos, irmãos. O que eu estou contando aqui para você é a história de alguém que usou a inteligência. Você tem usado a inteligência racional para o seu problema? Alguém que confiou no braço da carne, alguém que confiou no homem. Você tem confiado, esperado no braço da carne para te ajudar aí com a sua dor? Aquilo que você precisa de cura? Isso é uma prisão, às vezes, porque nós transferimos a dependência de Deus e do Espírito Santo para as pessoas. A Bíblia fala que a mulher gastou com o médico. Talvez você está gastando com o coach, você está gastando com outras coisas. Você está gastando com aquilo que dá. A Bíblia entende quando nós colocamos a nossa esperança, o nosso recurso. E a Bíblia entende que às vezes a gente vai de mal a pior. Se a gente está hoje, pior do que estava ontem. Como nós estamos em relação a nós mesmos? Estou mais crente hoje? Estou mais fiel hoje? Estou confiando no Senhor hoje? Estou aceitando as coisas que vêm na minha vida com graça hoje? Nós precisamos analisar isso, irmãos, porque quando escreverem a nossa história, um dia vão ler nossa história no livro da vida, e o que dirão de nós? Que a gente foi de mal a pior. Em 2025 ela estava mal, mas em 2026 ela está de parabéns, que está muito pior. É isso que vão dizer. Ou o que vão dizer? 2025 eu estava vivendo do milagre. E 2026 estou vivendo do milagre elevado ao quadrado. Eu estou esperando mais ainda no Senhor. O que eu estou fazendo com isso que está acontecendo na minha vida? Quando você vê essas histórias, essa história dessa mulher foi de mal a pior, e aí desistiu, e essa mulher chegou ao ponto de dizer, agora chega, não tem jeito. Irmãos, aqui é o lugar quando você diz, chega e não tem jeito. Porque na hora que não tem jeito para o homem, o Espírito Santo tem liberdade para agir na nossa vida. Os médicos diziam diagnósticos para o meu pai. O médico dizia para o meu pai, vai viver até 6. Eu passei dos 6, acho que quantas vezes dá? Tá dando quase 10 vezes 6. E o médico estava errado, e a fé do meu pai tinha razão. Ô, irmãos, eu custei para me casar, né? A gente quer casar, esse negócio a gente arruma, quer casar, casei. E quando eu casei, antes de eu fazer um ano de casamento, o meu marido, querido, ele simplesmente pegou uma bactéria no pulmão, isso 16 anos de ouvirem falar de coronavírus ou qualquer vírus respiratório, e ele foi internado de manhã, e quando foi à tarde, ele sentiu pior, e eu levei para fazer um raio-x, e o médico virou para mim e falou, despeça dele. E eu falei, jamais, não vou despedir dele, custei para casar, gente, foi 32 anos, para conseguir casar com esse, se eu demorar mais 32, até hoje eu estava aí procurando, porque como é que ia ser? E o médico falou, despede do seu marido, e ele, na cadeira de rodas, ele estava com um respirador, e eu falei com ele, falei, eu não vou me despedir de você, eu vou falar até logo. E o Fabiano foi para o CTI, e o médico falou comigo, deixa desligar esses aparelhos, porque ele já está morto. Isso aí é só um pedaço de carne, e é o aparelho que está respirando. Irmãos, é igual a mulher, gastou tudo e estava de mal a pior. Levei o menino para sarar, e me disseram no hospital, não tem mais nada. Como vocês já sabem o fim da história, vocês estão rindo, né?
Mas eu estava tipo a mulher do fluxo de sangue, gente. Só rastejando, não tinha força nem para andar. Pensei, que tragédia. Não tinha nem um ano de casada. A gente nem tinha aprendido a fazer algumas coisas direito, que eu não posso dizer, porque aqui pode ter criança e também está filmando. Mas vocês deduzam. A gente estava começando a nossa vida. E o médico falou, vou desligar. É para desligar. E eu falei, não vai desligar. Não vai desligar. E nós começamos aquele embate. Ele chegava com papel, assina aqui. Eu falava, não vou assinar. Ele vai viver, ele vai viver. E olha só, irmãos. Quando a gente diz, né? O médico falou, não dá para o hospital fazer nada. E Deus falou, deixa comigo. Talvez você está aqui com um impossível, com uma coisa que as pessoas estão dizendo com você. Olha, está de mal a pior e o braço de carne não vai dar. Escuta o testemunho de pessoas que já viveram na prática o poder de Deus. Porque uma coisa é você ler milagre, você ler frase pronta. Outra coisa é quando fala ele morreu, mas aquele que morreu acabou de orar por mim aqui em cima desse altar, vivo. Vivo. 16 anos que ele está vivo, respirando. Quando ele estava no CTI, irmãos, ele ficou com o entubado e o tubo foi rasgando a boca do Fabiano até o nariz. Ficou parecendo que ele tinha um lábio liporino. Eu não tive o insight na época que eu devia ter tirado foto, porque hoje eu ia chantagear. Porque vocês tinham que ver a tragédia. Ficou aquela boca assim. E eu conversava com as enfermeiras no plantão do CTI. E falava, meu Deus, porque eu gosto de beijar na boca, irmãos. E eu falei, a boca do menino, o que está fazendo? E algumas enfermeiras olhavam assim para mim. E eu sabia o que ela estava pensando, né? Tipo assim, como assim, mulher? Que mané, que? Mas outras ficavam assim. Mas teve uma enfermeira que foi da fé. E ela virou para mim e falou assim, aqui, Carla, vai lá na farmácia e compra uma manteiga de cacau líquida. E eu falei, manteiga de cacau, que isso nem mal, não é remédio, gente? Manteiga de cacau, o que é isso? Ela falou, compra lá e vai passando. Vocês viram o pastor Fabiano aqui? Não tem nem a marca, irmãos, porque Deus é poder. Quando o recurso humano, quando o médico te fala que foi de mal a pior, quando as pessoas vão falando do insucesso, do fracasso, quando as pessoas falam com você, por que você está rastejando? Aquela mulher estava rastejando pelo caminho e as pessoas julgavam, olhavam. Eu ia para o CTI, o médico do plantão do CTI falava comigo, você é ridícula, você é ridícula. Eu ouvia isso, você é ridícula. Um dia o meu sogro, pai do meu marido, ouviu o médico me xingando no CTI. Porque ele estava exausto, cansado daquela situação, o Fabiano daquele jeito, e o quadro não mudava, e eles fazendo coleta para ver qual era a bactéria, não sabia nada daquilo, e eu não deixava desligar. Aí o meu sogro falou comigo, falou, não escuta esse homem não, esse aí é o Osama Bin Laden. Aí para quê? Nós começamos a chamar só de Osama. Falava, o Bin Laden estava hoje? Estava. O Bin Laden estava de manhã, o Bin Laden estava de tarde, o Bin Laden estava de noite. E o Bin Laden ficava falando comigo assim, você está conversando com ele? Porque tudo que acontecia de dia, eu conversava com o Fabiano no CTI. E eu falava com ele, Fabiano, e ele lá, né? De fralda, inchado, todo estrupiado. E eu contando a notícia de BH. Deu no diabo, deu no povo, as fofocas, tudo eu contava. E o médico ficava furioso comigo e falava, isso é um pedaço de carne. E eu um dia, na nossa igreja, tem uma chuva em BH e o telhado da nossa igreja caiu. Aí eu cheguei com a novidade, né? Tio Léo, o telhado da igreja caiu, o irmão pedreiro foi tentar consertar, caiu da escada. E o médico ficou furioso comigo. E passaram-se os tempos, Fabiano acordou. Quando ele acordou, ele ainda estava com o tubo e ele conversava em libras comigo, porque ele não podia falar. E o dia que eu cheguei, que eu vi acordado, o Osama Bin Laden é que estava de plantão. E o Fabiano virou para mim e me perguntou sobre o telhado da igreja, por causa da chuva. E eu perguntei ao médico, o senhor fala libras? E ele disse, não, eu falei, eu vou interpretar para o senhor. Sabe o que é o pedaço de carne que o senhor falou para eu desligar? Está me perguntando?
Ele está perguntando da chuva e do telhado da igreja que caiu. E o senhor lembra quando eu contei isso para o senhor? Irmãos, quando as pessoas veem alguém passando por um problema, ele fala com você, desiste, para com isso, deixa disso. Quem não tem fé vai falar isso com você. Mas depois aquela pessoa que falou desiste, tem que ver você se levantando curado, porque você alcançou o seu milagre. Porque quando Jesus está na nossa vida, irmãos, não existe impossível para Deus. É por isso que a gente pode cantar, confio no nosso Deus, eu confio no seu eterno amor. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu fiz uma aliança de casamento, eu quero meu marido vivo. Está o meu marido vivo aí. Tem dia que eu quero bater, tem dia que eu quero matar, mas está vivo, oh glória! Irmãos, quando nós pensamos nisso, quando a gente chega no limite, Deus ainda está começando. Teve uma época do Fabiano no CTI que eu cheguei no meu limite. E aí o meu pastor, lá de BH, teve uma ideia maravilhosa. Ele imprimiu um banner com a nossa foto e nos consagrou para o probatório. Lá em Minas, para você ser pastor, você fica 4 anos sobre o escrutínio da igreja. 4 anos que eles ficam olhando seu réu primário, se você é desaforado, se você compra e paga. Esses 4 anos. E quando o Fabiano estava assim, o pastor nos ungiu ao probatório. E me mostrou a foto da nossa unção ao probatório. E eu falei, o senhor fez isso sem a gente estar lá? E o meu pastor falou comigo, Deus unge vivo e não morto. Ele falou isso comigo quando o médico dizia, está morto, mas ele falou comigo, ele está vivo. Quando nós estamos caídos, nós chegamos no nosso limite, nós precisamos ouvir uma coisa que aquela mulher ouviu. Ela ouviu uma notícia, Jesus vai passar. E quando ela ouviu a notícia, que Deus estava ali, que Deus ia passar por ali, ela teve esse insight, ele falou, agora é com Deus. Porque a Bíblia fala assim, olha, que aquela mulher, ela não podia estar no meio de uma multidão. Na cultura israelita, a mulher, quando ela está menstruada, ela não pode encostar em ninguém. Se ela encostar em alguém, aquela pessoa fica imunda, fica suja. Se for um sacerdote, ele não pode nem exercer sacerdócio. Se você assistiu The Chosen, você viu isso no capítulo, né? Ela não pode encostar nas pessoas que tornam aquela pessoa suja. Ela não podia estar ali. Ela tinha todos os motivos para se isolar, para não acreditar nisso. Ela estava sendo uma pessoa ali que estava infringindo a lei, o costume, tudo que ela não podia fazer, fazendo. Mas aquela mulher que era considerada imunda, ela disse algo dentro de si. E é aqui a pregação todinha que eu quero fazer com você. Porque aquela mulher disse dentro de si, você viu isso no versículo, né? Ela disse consigo. Quando o Fabiano estava no CTI, eu disse comigo, não vai morrer. Na época eu falei, eu amo esse menino, gente. Se ele morrer, eu vou gostar mais de quem? Eu não queria que ele estivesse aqui, que ele vai ficar 1 mês nojento, que ele está escutando o que eu estou falando. Mas eu pensava, o meu pai disse, minha filha não vai ter paralisia infantil, não. Minha filha vai ficar curada. O meu pai disse, não vai morrer, não. O meu pai viu uma coisa que eu não vi, porque antes eu não queria me casar. A minha adolescência, eu nunca pensei em me casar, eu queria curtir a vida, né? Queria só namorar. Não aceita esse exemplo não, tá, irmãos? Está amarrado isso. Depois eu fui curada no meu interior. Na verdade, foi uma cura. Eu tinha medo de ser uma mulher como a minha mãe foi, que abandonou o marido com todos os filhos. Eu não queria fazer isso com ninguém. Graças a Deus está dando certinho, casado para sempre. Mas eu tinha esse pensamento. Mas quando eu tive essa notícia, eu disse algo para mim. E nessa noite eu quero te perguntar, o que você está dizendo para si? Se você olhar na Bíblia, sempre teve alguém que falou. Lembra de Davi? Davi veio para enfrentar o Golias e o Golias falou com Davi, porque o nosso problema fala com a gente. Não é, irmãos? Ou é só o meu? Só eu que tenho problema desaforado. Falador. O meu problema fala, você não vai conseguir, você não vai dar conta, ele não vai converter, isso não vai acontecer. O problema fala, Golias fala com a gente, mas Davi falou com Golias. Davi falou, eu vou. Quando nós viemos para um culto de oração, para um culto de cura, a gente tem que fazer o que essa mulher fez e falar no meu coração, Deus vai fazer. Deus vai agir. Deus é poderoso. E não é só uma letra de canção. Deus é poderoso na minha vida. E eu te dou a prova, Ele é poderoso na minha vida.
Deus fez o impossível, o milagre Ele faz hoje. Ele faz hoje. Ele faz hoje. Não é algo que está escrito aqui há 2000 anos, não, irmãos. E nem um milagre de 16 anos atrás. Deus faz hoje. Nós nos mudamos para São Paulo. E eu vim com o meu neném no colo, 3 aninhos, fofo. Chuco. Ele não tá, eu posso falar até, né? Se ele tivesse, ele ia ficar ali me criticando. Que agora está adolescente, gente. Orem por mim, irmãos. Amém. E eu cheguei com meu neném no colo. E a primeira coisa que aconteceu com o Guilherme aqui em São Paulo, uma bactéria no pulmão do Guilherme. E eu com o Guilherme para o CTI. Nós não conhecíamos ninguém aqui. Nós viemos por causa do trabalho do Fabiano no Banco do Brasil, nos transferiram, a gente não conhecia nada aqui. E eu fui para o CTI com meu filho, e o Fabiano ficava no trabalho e eu com ele. Mas eu ensinei uma música para o meu filho, porque eu sou a filha do professor Maci. Meu pai me ensinava os hinos do cantor cristão e da harpa. E eu ensinei o meu filho a cantar: Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. E eu vi a vozinha do Gui lá no CTI: sua glória está nesse lugar. E a letra é: vem sobre mim poder. E ele falava: poder. E meu filho saiu daquele CTI restaurado e curado. Oh, irmãos, a gente precisa normalizar que Jesus passou na nossa cidade e nós nos movemos e nós conseguimos falar ao nosso coração para crer nele, e essa fé traz o poder de Deus para o nosso dia a dia, traz o poder de Deus para hoje, traz o milagre para hoje. E eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus quer começar esse milagre na sua vida, igual começou na vida daquela mulher. Eu te falei de Davi, se você falar de Ruth também falou para si mesma: eu vou com a minha sogra. Eu vou para a reconciliação, eu vou ficar do lado dela. Se você vê o filho pródigo, estava lá todo lascado, mas ele falou: eu vou para a casa do meu pai. Irmãos, o que você está falando? Volta. Se você está numa situação que o pecado te trouxe consequências, que são tragédias na sua vida, Jesus está aqui para ser tocado por você. Mas você precisa começar a falar: eu preciso me arrepender, eu vou voltar para o meu pai, ele vai me perdoar, ele vai me limpar. Talvez tudo que você quer é que ele te alimente. Era isso que o filho pródigo queria. Mas além do alimento, o pai deu honra, deu anel no dedo, fez banquete, chamou os amigos, mudou a história. Talvez você venha a um culto desse, pedir uma oração, e tudo que você quer é uma oraçãozinha. Mas Deus tem uma nova história para a sua vida. Aquela mulher só queria que o sangue parasse de correr. Quando eu menstruava, eu fiquei menstruada aos 9 anos de idade. Uma semana menstruada todos os dias da minha vida, até retirar o meu útero há poucos anos atrás. Uma semana de sangue. Você que menstrua e fica 3 dias, me diga como é ser a preferida de Deus. Porque, meu Deus, irmãos, é incômodo, dói, cólica. Vocês viram que eles criaram um equipamento para colocar nos homens, para eles sentirem a simulação do que é uma cólica? Eu vi isso na rede social. Isso está na rede social, é verdade, né, gente? Eles colocaram assim o aparelho nos homens de uma cólica. Como que é aquilo? É insuportável. Aquilo para aquela mulher, insuportável. Aquilo foi insuportável. E eu não sei o que você tem suportado até aqui. De dor, de desconforto ou de qualquer situação. Mas que você precisa hoje conseguir mudar a sua fala. E não falar da dor, mas falar de quem pode transformar a sua dor em testemunho de vitória. Aquela mulher não fez um discurso. Ela não fez uma oração forte. Não é? O que ela fez? Ela se moveu. O milagre não começou com Jesus. Irmãos, às vezes você está aqui hoje e tem a expectativa de que alguém ponha a mão na sua cabeça, de que alguém unja você com óleo, que alguém comece o milagre que você veio buscar. Mas a mulher que eu estou trazendo hoje a palavra, o milagre não começou com Jesus, não. Começou com ela, quando ela começou a dizer para si. E ela tomou a iniciativa de se mover.
Igreja, a gente precisa se mover em fé. A gente precisa se mover na fé, a gente precisa andar. A multidão falava o quê? Você é imunda, desencosta. Mas ela deu um jeito. Ô irmãos, dá o seu jeito. Dá o seu jeito de manifestar que você crê, de mostrar a sua fé ao Senhor, de mostrar a Jesus a sua fé. Eu contei para vocês do meu pai. Antes de mim, meu pai tinha uma filha chamada Dilma. Ela é 10 anos mais velha que eu. Quando aconteceu o que eu vou contar para vocês, eu não era nascida ainda. A minha irmã Dilma, engatinhando, foi na cozinha, puxou para cima de si uma lata de ácido sulfúrico. E o ácido caiu nas pernas, da cintura para baixo, queimou ela completamente. Queimou tendão, queimou nervo, queimou músculo. E a minha irmã, bebezinha, ela não andava mais, ela rastejava com os calcanhares pela casa. Ela não conseguia andar. E teve um pregador americano, fez uma campanha de oração lá em Belo Horizonte, no Mineirinho. E o meu pai levou a minha irmã no colo e avisou aos meus outros irmãos que ficaram lá e disse, eu vou trazer ela andando. Meu pai disse, eu vou trazer ela andando, e levou ela no colo. Foi. E quando ele voltou com a minha irmã andando. Meus irmãos contam para a gente que na hora da oração, o meu pai levantou a minha irmã, todo mundo orando no Mineirão, e falou com Jesus, cura minha filha. E quando ele pôs a minha irmã no chão, cresceu músculo, cresceu nervo, cresceu veia, cresceu tendão. Quando eu conheci a minha irmã, quando eu já entendi aquilo, ela tinha cicatrizes na perna dela. E aí, quando contaram essa história para mim, eu tinha o maior orgulho da cicatriz dela, porque era cura. Irmãos, eu não sei o que te traz, eu não sei o que você tem falado para você mesmo, mas nessa noite, com essa história que você já está cansado de saber, eu quero que você troque o que você tem dito para si mesmo e comece a dizer, Deus pode, Deus vai fazer, Deus é poder, Deus é o milagre que eu preciso. Ele não está na oração de alguém, ele não está na religião, na religiosidade que eu quero cumprir. Ele está na presença de Deus, porque quando Jesus passou, aquela mulher foi. Domingo nós ouvimos aqui a pregação falando de Bartimeu, né, que ele gritou lá em Jericó. E só para terminar, Bartimeu gritou por Jesus. De manhã o Fabiano pregou sobre isso. Quando Bartimeu gritou, aquela era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. Se Bartimeu não tivesse gritado ali, ele continuaria cego. Ele teria morrido cego. Mas ele gritou. Irmãos, nós precisamos de chamar o poder de Deus. E às vezes você acha que Deus vai fazer uma coisa desse tamanho. É só parar o fluxo de sangue porque está me incomodando, porque está doendo. Mas Deus não queria só resolver a questão do fluxo de sangue daquela mulher. Jesus quis trocar a identidade de uma mulher chamada de impura a vida inteira e chamá-la de filha. Talvez você está aqui por uma dor, por uma cura que você precisa. Mas não é a sua cura que é o seu problema. O seu problema é não ter entendido antes que Deus é o seu pai e que é um relacionamento com você. E Ele quer chamar você de filho. Seja curado ou seja enfrentando alguma enfermidade até que você vença. Se você entender que você é filho, foi isso que aquela mulher passou. Ela foi chamada por Jesus de filha. E mais importante do que a ferida, do que a dor física, Jesus restaurou a identidade daquela mulher. Nessa noite o Senhor quer restaurar a sua identidade. Deus quer restaurar o motivo que te trouxe aqui é uma desculpa maravilhosa. Para você ouvir que você é amado e filho de Deus. E eu queria te convidar para nós entrarmos nesse entendimento, de confessar o poder de Deus sobre o nosso problema. Você vai comigo aqui para Isaías, para a gente fechar esse tempo? Em Isaías, no capítulo 63, Isaías é o profeta que viu Jesus, é o profeta messiânico. E por que eu pedi e quero ler esse versículo com você? Porque para o poder de Deus, talvez, para você parar de dizer o que você tem dito para si mesmo e começar a confessar, se eu tocar eu ficarei curada, se eu fizer isso eu ficarei curada, se eu buscá-lo eu ficarei curada. O diabo, os inimigos vão falando, não vale a pena, não vale a pena, não vai dar.
né? Na nossa mente fica, não deu, você não vai conseguir. Mas nessa noite, a palavra de Deus poderosa está falando: quem é esse que vem de Estom com vestes tintas? Este que é o glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para te salvar. Essa é a palavra do Senhor, e sobre a palavra de Deus eu quero te desafiar a você começar a dizer para si mesmo: eu vou ficar curado, eu vou ficar transformado, eu vou mudar completamente. Quem achava que me conhecia não vai me reconhecer mais, porque o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. Quando nós falamos isso, queridos, nós estamos empossando a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Fortalece-te no Senhor e na força do teu poder. A enfermidade que você passa, ela não é maior do que o poder do Deus que te ama para transformar a sua vida. O milagre que você pode alcançar em Deus, eu vivo milagres e fico feliz com isso. Fico feliz com isso, eu me alegro, eu glorifico a Deus, eu testemunho. Mas o maior milagre que eu tenho é de fechar os meus olhos aqui e saber que mais que o meu pai, mais que o meu marido, mais do que as pessoas que eu amo, eu tenho todo o amor do Senhor da minha vida, que me amou a ponto de dar a vida do único filho dele por mim. E esse relacionamento vai comigo para a eternidade. Eu sou filha de Deus. O que tem tido na sua mente, querido, que tem sido desanimador, que tem sido enfraquecedor, que tem sido algo que fere o seu coração, nessa noite deixa o Senhor ministrar. Talvez a sua história tenha sido escrita com dor, mas eu queria te chamar para glorificar ao Senhor comigo aqui. E nós vamos fechar aqui exaltando o nome do Senhor, ministrando aqui uma canção que exalta o poder dele. E eu queria que você chamasse o poder de Deus. Assim como aquela mulher que tocou, nós vamos tocar com adoração ao Senhor aqui. Nós vamos tocar com adoração e você vai mudar o que você diz para você mesmo. Você vai profetizar para si mesmo e vai dizer: eu vou ser transformado. Isso vai mudar. A minha história vai ser diferente. Talvez você tenha que fazer isso por alguém que você ama. E é difícil a gente crer para o outro, né, irmãos? Às vezes é difícil. Mas já teve alguém que teve que crer para um país inteiro. Que teve que crer para o país inteiro. Teve que crer para Israel todinho. Mas creu. E o Deus poderoso cumpriu todas as promessas que falou sobre aquele país. Deus vai cumprir todas as promessas que falou sobre a sua vida. Mas nessa noite eu quero te desafiar a dizer no seu coração: se eu tocar. E como nós tocamos ao Senhor? Com uma coisa que a gente tem, que a gente é crente, chama fé. Você consegue crer no Senhor? Feche os seus olhos. Você consegue crer no Senhor? Você consegue crer no seu milagre? Você consegue crer que Ele é maior do que a enfermidade, que o problema, que a história, que a circunstância? Você consegue crer que Ele pode? Você consegue crer que ainda que as pessoas tenham te chamando de imunda, de suja, de enferma, Deus quer chamar de filha, Deus quer ressignificar a sua identidade? Você consegue crer que enquanto você o adora, a fé é gerada no seu coração, e essa fé faz toda a diferença, porque nunca mais a gente é o mesmo depois que a gente passa por aquilo que Deus trouxe na nossa vida. A fé, irmãos, é algo tão simples, mas é o que permanece. A fé, a esperança e o amor. Se você não tiver fé, eu profetizo uma fé abundante no seu coração nessa noite. Se você entrou aqui sem esperança, eu profetizo esperança no seu coração nessa noite. Se você entrou aqui sem se sentir amado pelo seu pai, sem se sentir amado por Deus, se você, por não ser amado pelas pessoas, entrou aqui sentindo que ninguém se importa, eu profetizo que o amor de Deus vai envolver seu coração nessa noite, e você vai sentir o quanto o Senhor te ama. Assim como aquela mulher que Jesus se abaixou, que Jesus perguntou
perguntou o que aconteceu. Deus te pergunta o que aconteceu com você e Ele quer ouvir. E quando Ele te pedir para falar o que houve, conte com a fé, conte com palavras de fé o que aconteceu. Senhor, eu confiei no Senhor, o Senhor entregou meu marido vivo. Eu confiei no Senhor, o Senhor entregou meu filho vivo. Eu confiei no Senhor, o Senhor entregou meu sobrinho vivo. Eu confiei no Senhor, eu consigo erguer as minhas mãos. Eu confiei no Senhor, o Senhor curou meus pulmões. Eu confiei no Senhor, o Senhor tem me feito andar em triunfo. O Senhor nunca me desamparou. Querido, eu queria que você tivesse esse tempo com seu Deus agora e fechasse. E nessa noite as pessoas não vão orar por você. Você vai tocar e você vai se mover em fé nessa adoração e vai apresentar a sua fé ao Senhor. Essa fé que gera, essa fé que faz milagres. Vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Fique da melhor forma que você puder. Se quiser ficar assentado, ajoelhado, de pé, vamos confiar no Senhor. O que tem te abalado? O que tem te abalado? O que você tem falado? Qual palavra tem vindo na sua vida? Qual é o impossível? Qual é a vergonha? Qual é a dor? Para onde foi o seu dinheiro? Que médico foi esse que arrasou com seu recurso? O que você tem vivido de impossível? O que tem sido impossível para você? Você sonhou viver, não está vivendo? O que tem acontecido? Jesus perguntou para a multidão o que aconteceu. E os discípulos falaram com Jesus: como assim? Talvez as pessoas, quando você fala o que crê, elas falam com você: como assim? Mas Jesus quer ouvir a sua fala. E nós vamos confessar em fé nessa noite. E você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui com seu milagre. Você vai sair daqui vivendo o poder de Deus. Você vai transformar a sua história a partir de um passo de fé que você deu. A partir desse passo de fé, esse toque pela fé das vestes de Jesus. E você vai confiar inteiramente no Senhor. Seu eterno amor.
Aleluia, aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Erga suas mãos comigo. Comece a confessar ao Senhor a sua fé. Comece a dizer em voz alta para você mesmo. Confesse no seu futuro. Confesse a sua transformação. Confesse o milagre. Confesse a mudança. Diga com fé. Deixe Jesus ver a sua fé. Apresente com a sua voz. Aquela mulher disse: se eu fizer isso, se eu fizer, diga ao Senhor: agora eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu apresento a Ti. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso na minha vida. O Senhor pode fazer esse impossível na minha vida. O Senhor é poderoso para agir na minha vida. Senhor, eu entrego a minha confiança no Senhor. Eu entrego a minha confiança porque sou filho, sou filha, sou filho amado e o Senhor é por mim. Eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu saio daqui agora, Senhor, com o meu milagre, com a minha transformação, com a minha cura. E eu proclamo aqui hoje, eu proclamarei amanhã e todos os dias da minha vida. Eu confessarei o teu poder, eu exaltarei o teu nome. Eu proclamarei que o Senhor é o Deus vivo, que faz maravilhas, que não há impossíveis para ti. Seja exaltado, Deus. Seja bendito, Deus. Seja engrandecido, Deus. Coloque suas mãos sobre o seu coração, querido. Eu quero orar por você. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Pai, eis aí a tua igreja, Deus. Tantas histórias, Senhor, estão aqui diante de ti. Tantas dores, tanto tempo de pedidos, tantas situações apresentadas diante do teu altar. Senhor, eu quero interceder pelos meus irmãos nessa hora. Aquelas pessoas também que estão assistindo esse culto online. Quero interceder por todos, Senhor, e proclamar esse milagre na vida do teu povo. Eu quero confessar o teu milagre na vida dos meus irmãos. Eu quero confessar essa transformação na vida dos meus irmãos. Eu quero dizer, Pai, sobre o desejo que está dentro de cada coração aqui. Eu quero dizer, ó Pai, que a tua vontade prevalece na vida da tua igreja. Senhor, eu quero dizer que a tua palavra é a palavra final ao proclamá-los filhos benditos, filhos amados, identidade restaurada, dor cessada. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida o fim da sua dor, o fim da sua dor, o fim da sua dor, em nome de Jesus, o fim da sua dor, em nome de Jesus. Que pare esse sangue agora, isso que tem sangrado o seu coração. Eu profetizo o fim desse sangue, em nome de Jesus, o nome de Jesus que é poderoso sobre todo nome. Ele deu à igreja e nós usamos agora para decretar o fim desse sangue na sua vida. Que o poder de Deus se manifeste através de ti, e aquilo que era uma história de tragédia seja um testemunho que glorifique o Deus vivo, e que o nome do Senhor seja exaltado na sua história. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe essa bênção? Você pode aplaudir, dar o maior aplauso ao Senhor e glorificá-lo. Amém? Amém.